Começamos mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Hoje, o nosso entrevistado é o agropecuarista, senhor José Osvaldo Galvão Junqueira. Nosso querido Maninho, a bordo de 89 anos de idade, que saúde é essa? Seja bem-vindo, seu Maninho. Tô bem, graças a Deus. Tive uma herpes esses dias, mas Tá firme? Agora tô zerado. Zerado. É um prazer muito grande recebê-lo. Muito obrigado. E a gente sabe que conversar com o seu Maninho sempre é um grande aprendizado, é um homem que conhece a história de Orlândia em detalhes, até pelo próprio sobrenome, né, da família Junqueira, mas porque é uma pessoa que acompanhou bem essa trajetória. E por falar nisso, eu gostaria que o senhor explicasse para nós a presença dos Junqueiras aqui em Orlândia. Como é que aconteceu essa presença e de onde vieram os Junqueiras? Alguns de Minas, outros aqui da nossa região. Explique para a gente, seu Maninho. Não, os Junqueiras vieram mesmo de Minas Gerais. Todos pra eles? cá, O coronel ficou em Orlândia. Coronel Francisco Orlando. Coronel Francisco Orlando, que é o fundador de Orlândia. Ele ficou em Orlândia. E meu avô, por exemplo, foi para Uberaba. E a Fazenda Invernada tinha uns Junqueiras que iam para Minas também. E começou a chover muito e invernou a chuva. Por isso que chama invernada. A invernada é uma expressão quando a chuva é muito prolongada. Isso. Então a invernada hoje, que foi do Armando Junqueira, hoje é dos filhos, né? Chama invernada porque esse Junqueira ia para lá e acabou ficando aqui. Estamos falando do final do século XIX e início do século XX, é isso? Mais ou menos por isso, aí, né? por aí. Eu não conheci meu avô. Meu avô materno, o paterno, eu não conheci. Ele morreu antes do meu pai casar, entendeu? Perfeito. Ele faleceu novo. Mas a minha avó eu conheci bem. Francisca, que morava em Uberaba. Então, quer dizer, o seu pai nasceu em Uberaba, portanto. Meu pai é mineiro de Uberaba. Mineiro de Uberaba. Depois ele veio, o meu avô teve um problema financeiro, ele estava fazendo medicina, acabou fazendo farmácia. Ele fazia medicina em Uberaba ou não tinha escola em Uberaba? Em São Paulo, que naquele tempo não tinha. Aí fez farmácia, depois ele veio para Orlândia e a farmácia dele era Santa Genoveva, que é o nome da minha avó, minha tia-avó, que é mulher do coronel. É só para que vocês entendam esse contexto. O coronel Orlando, fundador de Orlândia, que também é Junqueira, ele, como uma homenagem à esposa Genoveva, aquela área, né, foi cedida para a igreja, onde está a capela de Santa Genoveva. Exatamente. O seu Maninho está dizendo que é justamente essa relação. E para quem não sabe, essa farmácia que o seu Maninho está falando é aquele prédio que fica do lado oposto onde era o Bar do Varalonga. Exatamente. Né? E depois que era o do seu papai Bolivar. vendeu para o Bolivar Berti. Perfeito. E eu nasci na casa lá. Ali tinha a farmácia e tinha uma casa. E eu nasci naquela casa, eu e minha irmã. Naquele tempo não tinha hospital em Orlândia, então foi parteira, né? Meu irmão já nasceu em São Paulo. O Amaury nasceu em São Paulo. O Amaury nasceu em São Paulo. Parteira naquele tempo? Não tinha? Médico, normal. Dona Maria do Cassiano. Que é uma das grandes médicas da cidade, uma parteira, exatamente. Era parteira. Que coisa impressionante isso. Então o seu Osvaldo, seu pai, veio em Orlândia na condição de farmacêutico, ele que havia se formado, começou a exercer essa atividade. E por incrível que pareça, ele fez estágio na farmácia do Vigílio Ferreira Jorge, que depois viraram opositor politicamente, né? O Vigílio de um lado e meu pai do outro, né? Esse estádio da associação tem o nome, né, de Vigílio Ferreira Jorge. Hoje foi praticamente demolido, mas era essa relação, né, que havia nesse aspecto aí. Olha que coisa interessante. E ali você nasceu naquele prédio. Eu nasci naquele prédio. Ali tinha farmácia e tinha uma casa. Eu me recordo, Uma casa. O Bolivar acho que morou lá também. Sem Bolivar dúvida. Berti. E eu nasci naquela casa. E ali você ficou até quando naquela casa? A família ficou até quando? Até 1942, quando meu pai comprou o Palmito, né? Conte para nós, Fazenda Palmitos, para quem é de Orlândia sabe, é a fazenda que tem mais identidade com Orlândia.
Qual é a área dessa fazenda antes dela ser dividida pelos herdeiros? Antes dela dividir, tinha 950 alqueires. Gente, 950 alqueires é muita terra. Era bastante. Quais são os parâmetros ali? Tem o cerrado, né, que até hoje tem as margens da rodovia. O cerrado, faz um perímetro mais ou menos para a gente entender da área da fazenda. Os dois lados que vai para a usina é dos palmitos. Os dois lados, o cerrado e o do lado de lá também, dos palmitos. Até a entrada da Boa Esperança, Maninho? Depois da Boa Esperança. Depois da Boa Esperança. Até na Boa Esperança é cerrado. Depois tem a parte de cana, né? Perfeito. Entendeu? E do lado de lá também. E do lado de cá da estrada, que tem essa parte que está fazendo loteamento, né? Sim. Fizeram loteamento. E tem a outra parte toda aí que é... Hoje é do Renato, da Kit e do Vado, né? Vado. Porque eu já... Aposentou. Aposentei. Ótimo. Então, nesse contexto, o seu pai acabou se mudando então nos anos 40. Ele comprou essa propriedade de Não, quem? meu pai foi revolucionário em 1932. Ah, tem razão, eu tinha esquecido desse detalhe. Conta para mim esse detalhe aí da participação Ele dele. foi revolucionário em 32, depois ele casou-se aqui em Orlândia e eu nasci em 35. A minha irmã nasceu em 34. E o Amaury era 14 anos mais novo que eu. Tá. Entendeu? E uma coisa, sabe, que eu queria comentar com você, nós estávamos falando de Genoveva, a padroeira de Orlândia sempre foi Santa Genoveva. Há essa discussão. Explica como é que entrou São José nessa parada. Explica. Eles mudaram. O padre, vereadores e o prefeito mudou para São José. Mas a verdadeira padroeira de Orlândia é Santa Genoveva. Qual padre que era? É um espanhol que tinha aqui? Eu não lembro, mas não é muito lá atrás, não. Foi nos anos 50. Foi na época do Rodolfo. Ah, perfeito. Na época do Rodolfo, que foi prefeito, e acho que quem encabeçou isso foi aquela moça que foi vereadora aqui, a filha daquele... que foi vereador também, tinha uma casa de comércio ali na Rua 1. Abdala Abrão? Abdala Abrão. A Graça. A Graça Abrão. Tá. A Graça Abrão é que teve a ideia de mudar. E o Rodolfo incorporou junto com o padre e mudaram para São José. Mas a padroeira de Orlândia sempre foi Santa Genoveva. Agora, essa particularidade da Revolução, qual foi a participação do seu Oswaldo nesse processo? Ele ainda jovem. O papai era mineiro, né? Minas era contra São Paulo. São Paulo era sozinho, né? Perfeito. São Paulo era contra o Brasil, né? Entendeu? E meu pai foi revolucionário, escreveu até um livro, Meu Regimento, Cavalaria do Rio Pardo, entendeu? Mas ele era solteiro naquela época, né? Então eu não sei muito bem qual foi a participação dele, mas ele foi revolucionário. E ele se casou, conheceu a sua mãe já em Orlândia? Em Orlândia. Meu avô materno era o Lindolfo Galvão de França. Ele foi administrador na Fazenda Agudo, no tempo do seu Renato Junqueira Neto, que era dono do Agudo. Depois, o meu avô foi administrador da Fazenda Agudo. Depois ele mudou para aquela casa que era do China ali. Ele ficou viúvo, mudou para aquela casa que era do China ali Que fica ali na Praça Coronel Orlando, naquela esquina. Não, na Praça Coronel Orlando. Onde mora a professora Luzia, filha do China. Isso, aquela casa foi do meu avô. Perfeito. Ele morou ali, entendeu? Depois ele casou de novo, foi para São Pedro de Piracicaba. Entendeu? Mas logo morreu. Eu conheci ele mal também. Eu era menino quando ele faleceu, entendeu? Agora, quando o seu pai adquiriu a Fazenda Palmitos... A Fazenda Palmito era do tia Cássio, que era filho do coronel. Ele era casado com a irmã da minha mãe. Ele faleceu e a tia Elvira quis vender a fazenda. E meu pai comprou a fazenda. Ele tinha farmácia aqui e já tinha o Fabrício. Vamos contar a história do Fabrício, né? Que até talvez atendendo um gosto pessoal da própria família,
sucumbiu enquanto pôde, ou resistiu, perdão, enquanto pôde. Quanto Até pôde. porque explica, o Fabrício, para quem não sabe, pessoal, é aquele prédio que fica do lado do posto Alves. Isso, e em foi frente. uma empresa importante. Foi. Ele fabricava torrador de café. Torrador Explica de pra café. gente aí, Maninho. Torrador de café. Quem inventou o torrador de café foi um italiano que chamava Nicola Fabrizio. Por isso que chama Fabrizio. Aí ele inventou o torrador, foi meu pai, o Roque Bussi e o seu Fabrizio, os três foram sócios. O seu Roque depois acabou trabalhando na Morlan. Esse Roque Bussi? Não. O pai da Elza ou não tem nada a ver? Não, o Roque Bussi é o pai da Elza. Sim. Mas quem trabalhou na Morlan é o filho dele. Perfeito. Tá, é um outro Roque, mas era Roque da própria família. Perfeito. Aí, quando terminou a guerra, o seu Fabrício foi buscar a família na Itália. E a família vendeu a parte dele. O Roque já tinha vendido. Aí o seu Fabrício foi buscar a família na Itália e chegou lá, tinha morrido todo mundo. Ele não tinha nada. Ele voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil, meu pai ofereceu se ele queria continuar sócio, ele falou que não, ele ficou como representante. Entendeu? O Fabrício fazia 30 mil torrador por mês. Meu Deus. Mais de 1.000 por dia, porque tinha domingo e feriado, né? Mais de 1.000 por dia, entendeu? Eu, há pouco tempo até foi curioso, e eu fui lá em São Sebastião do Paraíso, e que eu tenho um grande amigo lá, e eu fui ver as meninas jogar beach tênis. E nós fomos num restaurante lá, e tinha um rapaz lá que tinha um supermercado, Toninho. Supermercado Toninho. Esse que virou uma grande rede. É esse que nós estamos falando? Esse rapaz. E eles compravam naquela época 10 mil torrador por mês. Meu Deus do céu. Aí eu conversei com ele e falou, não fui eu não, foi meu pai, no tempo do meu pai. Aí ele ainda perguntou, existe o torrador? Eu falei, não existe mais. Porque... Quanto tempo durou o Fabrício fabricando esse torrador? O Fabrício é de 33, ele durou até... Anos 80, 90? Mais. Foi mais, né? Mais. Ele durou, meu pai faleceu e eu continuei com o Fabrício até 2000 mais ou menos, quase 2000. Ele chegou a ter quantos funcionários? Você lembra assim? Tinha uns 80 funcionários. 80 funcionários. 80 funcionários. Vocês entenderam bem a localização, né, pessoal? Hoje parece ter uma loja de decoração da família Vila, né? Do Fernando Vila e da esposa. Tem. E ali era o Fabrício, que era a grande empresa de Orlândia, né? Era a grande naquela empresa época. de Orlândia. Acho que foi a primeira empresa de Orlândia. Depois veio o Brejeiro, depois veio a Elmo, depois veio... Agora, como é que funcionava? A pessoa ia ao mercado, comprava o café in natura, como é que funcionava? Ele tinha que torrar, explica o porquê de que precisava ter esse bendito torrador. Naquele tempo não tinha esse café moído, essa facilidade que tem hoje, né? Tá. Hoje tem, aqui em Orlândia, por exemplo, tem o picadinho aqui, você vai lá, tá cheio de mulher lá, porque é facilidade, já vem tudo picadinho, tudo arrumadinho, né? E o torrador Fabrício, você tinha que torrar o café, depois você tinha que pôr para secar. E depois você moía o café. Entendeu? Tem aqueles moinhos de mão. Entendeu? O coador de café. Tem a lenda que diz que... Eu estou exagerando, cueca, aquelas coisas. Mas como é que é? Eu estou brincando, mas como é que era o bom coador desse café? Como é que funcionava? Não, ainda tem coador de café. Sim. Se você for no supermercado, você compra coador de café. Sim. Mas naquele tempo era um material de era pano. Um pano. Sim. Um pano para coar o café, né? Então, você ia na minha casa me visitar, a minha mãe pegava o torrador em grão. Olha que legal. Fazia na hora, maninho? Torrava na hora? Não, já estava torrado. Já estava torrado. Estava torrado. Aí punha no moinho, manivelava lá e aí fazia o café. Que legal. Vocês viram aí que é uma parte da história que talvez você não saiba. Hoje que tem quem mais é recente não saiba. Agora, voltando à trajetória do seu pai. O seu Oswaldo, ele foi
natural pai foi, farmacêutico e depois foi para a fazenda. Ele deixou a atividade de farmacêutico quando? Para ir se dedicar aos negócios dele. Olha, ele deixou a atividade... Quando ele pegou a fazenda, ele já vendeu a farmácia. Você me disse que foi nos anos 1940, alguma coisa. 42, 43, por aí, 44. Aí ele foi interventor, na época do Getúlio Vargas, o Adhemar de Barros foi nomeado governador de São Paulo. Porque não tinha eleição naquele tempo, né? Perfeito. E aí nomeou ele como interventor. Ele foi, então, prefeito de Orlândia como interventor. Pessoal, só para vocês entenderem, é como se fosse um prefeito nomeado, né? Interventor, nomeado, exatamente. Era o prefeito, tinha um comando de mão firme do Getúlio Vargas, né? Exatamente. Então, nós vivemos não as eleições, mas sim a indicação. A indicação. Mas o seu Oswaldo começou como interventor, e eu tive a curiosidade de ver, depois ele foi consagrado pelo voto popular. Ele participou de uma eleição. Depois ele foi eleito prefeito de Orlândia, depois ele teve outra eleição, ele também foi eleito, aí ele foi até 48, entendeu? Aí ele foi convidado, hoje de manhã você esteve comigo, eu esqueci de dizer falar isso para você. Ele foi convidado para trabalhar como executivo no Banespa, em São Paulo. Que naquela época era o Banco do Estado de São Paulo. Banco do Estado de São Paulo. Ele foi convidado para ser o chefe da carteira agrícola do Banco do Estado de São Paulo, nomeado pelo Adhemar de Barros, né? Aí ele ficou 48, 49, aí nós mudamos para São Paulo. E eu fui estudar em São Paulo. Não me formei em nada, não, sim, mas fui estudar em São Paulo. Em 50, ele foi candidato a deputado. Então ele chegou, depois não que ele tenha abandonado, ele deixou o cargo de prefeito para atender essa convocação como executivo do banco. João Vilhena... E natural, quem lidava com o Banco do Estado era uma vitrine para se lançar candidato. Né? E o João Vilhena, e ele era da carteira agrícola, né? Chefe da carteira agrícola do Banco do Estado, né? Era... O homem que liberava os empréstimos, ele liberava tudo, né? Perfeito. Eu me lembro que naquela época, o Evaristo Paciência era correligionário do papai, em Salles de Oliveira. Né? Foi prefeito de Salles, tudo, né? E a Fazenda São João estava sendo vendida. E ofereceram para o meu pai, o Evaristo Paciência estava lá no banco junto com o papai. Aí o papai falou, não, eu não tenho dinheiro para comprar, né, a Fazenda São João, né? O Evaristo falou, mas Oswaldo, você com o banco na sua mão, você não tem dinheiro para comprar? Ele falou, não tenho. Pega um empréstimo no Banco do Brasil. Ele não quis, entendeu? Ele não quis pegar. Aí em 50 ele foi eleito deputado. Foi deputado estadual. Deputado estadual. 50, 54, 54, 58. 2 mandatos, portanto. 2 mandatos. Ele foi deputado estadual em 2 mandatos. Como é que era o trabalho de um deputado? Primeiro, entre aspas, as mordomias. Tinha veículo? Como é que funcionava? Não tinha. Tinha aquele gabinete com vários assessores? Não. Você podia... ou só que não? Como é que Você podia tirar um assessor. Você podia tirar um assessor do serviço público. Você estava trabalhando no serviço público e eu ia lá e tirava você para trabalhar para mim, para ser meu secretário. Entendeu? Não tinha carro. O carro era seu. Eu tenho na minha mesa lá, o dia que você for lá em casa, eu vou te mostrar. Tinha um emblema da Assembleia Legislativa que você punha no veículo? No veículo. No próprio veículo? No seu próprio veículo. Não tinha motorista, não tinha nada. Você punha no seu veículo e você, então, te dava direito de você parar em determinados lugares que estava lá. Só pode parar carro oficial. Você podia parar lá. Ou seja, eram estabelecimentos à margem da estrada credenciados para que, através dessa representatividade, pudesse abastecer. Na cidade também. Perfeito. Você passava. Mas e o deputado não tinha sala. Eu me lembro que o papai tinha um escritório em cima do Cine Marrocos.
em São Paulo. Ele pagava o Escritório político dele em São Paulo. O escritório político dele em São Paulo, que ficava o secretário dele lá. Na Assembleia Legislativa, a Assembleia era ali perto do Mercadão. O tradicional Mercadão. Hoje, para quem não sabe, é o Palácio 9 de Julho, que fica naquele prédio bonito, lá no Ibirapuera, pessoal. Naqueles tempos, essa era a sede do Poder Legislativo. Era a sede do Poder Legislativo. E aí tinha uma sala grande, que era uma sala de espera. E cada partido tinha uma sala. Não era o deputado que tinha. Cada partido tinha uma sala. Então, por exemplo, você queria ser recebido por deputado, pelo meu pai, por exemplo. Você chegava, ficava lá na sala esperando, meu pai ficava lá com você. A hora que desocupava a sala, você entrava e conversava com ele em particular. Hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior do Brasil, porque também a maior população do Brasil é São Paulo, tem 94 deputados. Não sei se eu vou pegar você de surpresa. Você lembra quantos deputados? Não lembro. Lembra. Mas era 20, mais que 20? Tem uma ideia assim, Maninho? Devia ser uns 40. Uns 40, pelo menos 40. Metade do que é hoje. 40, talvez até menos da metade do que é hoje. Eu acho que é uns 40. Agora, o seu Oswaldo tentou um terceiro mandato, aí não foi eleito no terceiro mandato. Foi quando ele encerrou o ciclo dele. Aí ele parou com política. Tá. E nesse meio tempo em que ele exerceu o mandato de deputado, e você estudava em São Paulo, quem é que tomou conta da Fazenda Palmitos? Ele, mesmo nós morando aqui na Fazenda, antes de ir para São Paulo, ele vinha na sexta-feira e voltava na segunda para São Paulo. Naquele tempo tinha a VASP que fazia Ribeirão-São Paulo. A VASP fazia? A VASP fazia Ribeirão-São Paulo. E naquele mesmo aeroporto Leite Lopes? Naquele mesmo aeroporto. Que modelo de avião? Elétrica? Qual que era? Eu não lembro, mas era avião de hélice. Né? Então ele usava essa ponte aérea. Usava essa ponte aérea. Ele ia para São Paulo e na sexta... Depois ele mudou para São Paulo, porque meu irmão tinha problema de saúde, né? O Mauri? Ele tinha problema de saúde, aí ele mudou para São Paulo. Aí ele comprou uma casa ali em frente ao Colégio Arquidiocesano. E nós moramos lá. Depois ele comprou uma casa, um apartamento que tem até hoje, que hoje meus netos moram lá, entendeu? Em São Paulo, ali na Gabriel Monteiro da Silva, entendeu? Mas, e eu estava no Arquidiocesano. Estudava nesse colégio? Nesse colégio arquidiocesano, eu estudei no Liceu Pasteur, que era perto da minha casa, estudei um ano no Pasteur, e por coincidência, o pai do Kassab era o diretor da escola, chama Pedro Kassab. Como nós estamos dizendo, é Gilberto Kassab, que hoje é presidente do PSD e exerceu a prefeitura de São Paulo também. Ele era diretor do Liceu Pasteur. E eu fiquei um ano no Pasteur e depois eu fui para o Arquidiocesano. Aí, depois do Arquidiocesano, em 1957, eu vim para Orlândia de novo. Aí você voltou definitivamente para cá. Não saí mais. E com a parada da atividade política do seu pai, você chegou a disputar uma eleição para prefeito e chegou a ser vice-prefeito. Fale da sua trajetória política aqui na cidade de Orlândia. Eu fui vereador em Orlândia. Quantas vezes, Maninho? Uma vez. Uma vez vereador. Uma vez vereador. A Câmara era lá onde é a cadeia hoje. É naquele prédio lá. Naquele prédio da cadeia, que é a biblioteca hoje. Isso, né? Que era a cadeia antiga, né? Era a cadeia antiga. Uhum. A Câmara era lá. Você lembra de algum companheiro, seu vereador da época? Lembro quase todos. Olha, Geraldo Leite de Moraes. Sim. A Câmara era pesada, viu? Geraldo Leite de Moraes, Ciro Armando Catapreta, Dr. Júlio Bussi, o Petassinari era o prefeito, o Pedro Burdim, o Rubens Morandini. Mas deu para perceber que o time é forte aí. Era forte. Eram quanto? 9, 11? Eram 9. 9 vereadores. Perfeito. Ganhava 0. Perfeito. Não ganhava, não era remunerado para exercer o trabalho. Só o prefeito que ganhava e o vice. Aí depois eu fui vereador, aí eu fui candidato a prefeito. Eu tinha 26 anos. 26 anos? 26, 27 Disputou anos. contra quem? Contra o Ciro Armando Catapreta. Perdi por 170 votos. 170 votos.
Isso eu imagino que foi em 1965, 7, porque eu lembro do Por seu aí, Ciro, por aí, quando eu me 61. formei no primário, ele era prefeito, então 65, por aí. Isso, perfeitamente. Eu perdi por 170 votos. Depois, passou uns anos, eu fui candidato junto com o Pedro Bordinha, eu vice, Pedro Bordinha, candidato a prefeito, contra o Ciro Catapeta, o Amador Teixeira Braga. Perfeito. Aí nós ganhamos. Perfeito. Ganhamos bem também. E nessa trajetória, aí apareceu o Vado, seu filho, que foi prefeito em vários mandatos aqui em Orlândia. O Vado puxou politicamente a vocação para você ou para o seu pai? O avô. O avô. Meu pai. O avô tinha mais jeito para coisa. Tinha mais jeito, mais jeito. Mas eu sempre tratei política, sabe, de uma maneira diferente. Eu nunca fui inimigo do adversário. Eu sempre considerei um adversário, não um inimigo, entendeu? Hoje, por exemplo, o sujeito fica com raiva, né, do adversário, e eu acho errado isso, né? Eu acho que todo mundo tem direito de ter um pensamento diferente do seu, né? Sim, sem dúvida. Democracia é isso. Né? Democracia é isso, né? Quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Vai para casa. E segue o jogo, é assim vai que tem que ser. Vai para casa. E você perde hoje, ganha amanhã, amanhã você perde de novo, e vai levando a vida, né? Com certeza. O Vado mesmo perdeu a eleição e ganhou a eleição, né? Tá. E agora, encerrado esse ciclo no aspecto político, eu gostaria, a partir de agora, de abordar a sua atividade como agropecuarista e também a sua atividade junto à Carol, que foi uma passagem significativa que você teve. Vamos falar primeiro dessa questão da agropecuária. Quando você retornou definitivamente, você começou a trabalhar, aí chegou num ponto que o seu pai passou, né, o comando dessa atividade aqui em Orlândia para você, né? Então, do Palmitos, você quando é que adquiriu a sua propriedade lá de Goiás? Quando que aconteceu não, isso? Isso foi em 1983. 83. 83 eu comprei Goiás. Nova Crixás é o município? Nova Crixás. Como é que mudou hoje lá, né? É uma cidade pequenininha, de 8 mil habitantes, entendeu? E hoje mudou até o aspecto da cidade, porque era só gado que tinha lá. Era a região de Goiás que tinha talvez o maior rebanho de gado de Goiás. O município é muito grande, a cidade é muito pequenininha. Quando eu fui para lá, em 1983, nós estamos em 24, 42 anos. 42 anos. Não tinha energia elétrica. Era na base do gerador? E desligava à noite? Como é que funcionava? 10 horas da noite desligava. Eu tinha gerador na fazenda. Eu sei porque tem uma irmã que morou como bancária do Banco do Brasil, juntamente com o marido, em Uruaçu, e tinha essa pegada. Funcionava até 10 horas, dava uma oscilada para avisar, vai acabar a lâmpada e desliga. Era desse jeito. A cidade tinha, o chefe tinha um quarteirão lá, ele fornecia energia elétrica para aquele quarteirão, mas 10 horas ligava. Que coisa. Então tinha uma opção de gerador, né? Tinha quarteirão que não tinha nem gerador, ficava no escuro. E telefone, não tinha celular naquele tempo, então tinha um centro telefônico. Então você ia lá, no centro telefônico, tinha uma fila de fazendeiros para conversar com a família, que tinha muita gente de Minas Gerais, de São Paulo, né, e tal. E você ficava na fila ali 1 hora, 2 horas lá, esperando para vagar Sim, uma oportunidade para poder falar. Para você poder falar. Depois eu pus rádio na fazenda, então tinha rádio, você falava mais fácil, né? A Cleide não gostava muito de falar no rádio, não. É bom, era o telefone mesmo. O telefone mesmo. Agora, Maninho, impressionante isso, né? O testemunho dele mostra que a nossa agricultura é pujante, né? Nós temos vários proprietários que tinham terra aqui e compraram, como é o seu caso, em Minas, em Goiás, naquela teoria da multiplicação. Eu vendo aqui ou eu tenho uma propriedade... Eu vendi uma fazenda que eu tinha em Ipuã de 132 alqueires. Comprei uma lá de 925 alqueires. É alqueirão ou alqueirinho lá? Alqueirinho. Lá é alqueirão. Sim. 925 alqueirinho eu comprei lá. E a que eu vendi de 132 aqui, comprei 935 alqueirinho lá.
e sobrou dinheiro para mim pôr gado. Isso é impressionante. Então, quando você chegou naquela região, atestando esse ciclo, era a pecuária. E depois a soja veio de forma expressiva. Faz uns 3, 4 anos. Chegou recentemente lá. Recentemente. Aí foi o Brejeiro, foi a Comigo para lá, foi a Cargill. Hoje a cidade, por exemplo, tem um primo do Ronaldo Caiado que fez um loteamento grande lá, porque não tem casa para alugar. A cidade explodiu, né? A cidade explodiu. Não tem casa para alugar. Mudou completamente o perfil da cidade. Completamente o perfil da cidade. Hoje tem lá, naquele tempo que eu fui para lá, tinha uma pensão. Eu ficava na fazenda, que eu tinha sede na fazenda. Tenho sede na fazenda. Mas hoje tem 3 hotéis. E grandes. Melhor que os hotéis de Orlândia. Para acomodar essa estrutura que foi para lá, né? Quando você disse que vai Brejeiro, vai as outras todas. O Brejeiro está lá, Cargill está lá, Comigo está lá. Se você ver a loja que a Comigo fez lá, é uma coisa impressionante. A cidade não merece aquela loja, não. Que coisa notável isso. Coisa notável. Agora, particularmente, então, né, nessa sua atividade, vendeu aqui, comprou uma área muito maior, começou com gado. E com esse avanço da soja, até inibe um pouco essa atividade pecuária, embora você tenha feito até leilões da Fazenda Ronda lá, que era muito tradicional. Tinha até uma pista de avião para o pessoal descia para poder participar. Fiz o leilão lá, eu me lembro que eu tinha um amigo lá que falava assim, as mulheres vão lá em Goiânia comprar roupa para ir no seu leilão. Que coisa impressionante, né? Entendeu? Mudou realmente o perfil. Mudou completamente o perfil. E hoje, por exemplo, eu tenho 3 pivôs na fazenda, né? Tenho 3 pivôs e tem soja. A fazenda tem um pouquinho de gado, mas pouco. Perfeito. Pouco gado. Agora, e a gente está puxando esse gancho porque um aspecto importante é a sua atividade na Carol. Quem foi a figura que o levou para a Carol? Quem me levou para a Carol foi o Geraldo Junqueira. Geraldo Diniz Junqueira. Geraldo Diniz Junqueira foi um homem muito importante na minha vida. Eu te contei, e vou repetir aqui, eu era diretor comercial, entendeu? Quando o Geraldo me convidou para ser diretor comercial, na verdade eu sabia pouco. Aí eu fui para o Rio Grande do Sul, porque lá tinha muitas cooperativas e tal, e fiquei lá uns 2 meses no Rio Grande do Sul, indo e voltando, e aprendi. Lá é uma bela escola, com certeza. Uma escola, o modelo cooperativista veio de lá, né? Veio de lá. Aí, depois eu fui diretor comercial. Aí, quando foi uma viagem que eu fiz para a Europa, a primeira viagem que eu fiz para a Europa, eu fiz com o Geraldo, Madalena e a Cleide, minha mulher. E nós estávamos em Londres, e o Geraldo falou assim, olha, eu vou te lançar presidente da Carol. Quantos presidentes a Carol teve 4. na sua trajetória? 4. 4. Teve Pode citar os nomes, por Geraldo, o Geraldinho, o Luiz Carvalho Dias, o Zé Jorge e eu. Junqueira e você. Só nós 4. Aí eu falei, não, Geraldo, eu acho que você precisa continuar como presidente. O Geraldo tinha sido presidente da UCESP, também a Organização dos Cooperativos de São Paulo, foi secretário da Agricultura, por pouco tempo, mas foi. Eu falei, não, Geraldo, você continua como presidente e você me apoia para ser vice seu e eu ponho uma mesa na sua sala e eu despacho. Ele falou, não dá certo, você tem que mandar. Falei, bom, então eu aceito se você for meu vice. Ele falou, eu vou ser seu vice. E o Luiz Carvalho Dias queria parar também, não queria mais ser diretor, de idade e tal. Aí eu fui falar com o Luiz Carvalho Dias e falou assim, olha, a Regina, minha mulher, falou para mim te ajudar e ficar. E ficou também. Perfeito. O Luiz Carvalho Dias. Aí eu fiquei na Carol, administrei a Carol por bons anos, né? Depois eu fui presidente da UCESP também. Que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Com sede lá na cidade de São Paulo. Isso. Depois
tinha a Cosecrer, que é a Cooperativa de Crédito de São Paulo. Naquele tempo não existia o banco, né? O Sicoob não existia. Aí eu me lembro que quando nós fizemos uma reunião, e eu tenho uma foto lá, que nós fizemos uma reunião, quando eu assumi lá, tinha 4 pessoas na mesa, porque na frente não tinha ninguém. Perfeito. Era 4 pessoas só. Era eu, o Américo Tume, que era da Cotia, um outro rapaz de Jaú, que eu não me lembro o nome hoje, e o Davi, que o Davi tinha sido do BNCC. Sim. E eu falei, ó, eu aceito ser presidente, mas eu não conheço bem essa parte financeira, e eu quero o Davi comigo. Aí eu fui buscar o Davi. Falei, Davi, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não tem problema. A hora que você puder, você me paga. Aí ficou 6 meses sem receber, trabalhando comigo. Aí eu tive muito apoio do Leopoldo da Copercitos, e a Copercitos era e é hoje a maior cooperativa do Brasil. Sede na cidade de Bebedouro. A maior cooperativa de crédito do Brasil. Do Brasil. A sede é Bebedouro. E eu tive muito apoio do Leopoldo e muito apoio do Toninho Toniello, aqui da Copercana. Da Copercana. De Sertãozinho, sede de Sertãozinho. Muito apoio dos dois. E aí depois, vamos fundar um banco. Eu era presidente da Cosecrer, eu procurei o pessoal do Rio Grande do Sul, que era o Chardon, que era da outra ala de cooperativismo. Perfeito. Falei, vamos fundir os dois e nós fazemos o seguinte, 2 anos você nomeia o presidente e 2 anos eu nomeio o presidente. Ele era muito maior que nós. O Sicredi era muito maior que o Sicoob. Ele não quis. Hoje o Sicoob é muito maior. Sim. Entendeu? Aí eu queria trazer o banco para São Paulo. Não consegui trazer a matriz. Aí fizemos em Brasília. O pessoal me explicou que politicamente era melhor Brasília, porque os deputados estavam lá e coisa e tal, era mais fácil, né? Uhum. Aí nós fizemos Brasília, montamos o banco em Brasília. E tivemos uma participação muito importante. Quando a agricultura entrou em crise, que nós fizemos a securitização. A securitização foi um movimento para tentar, vamos dizer, dívidas que tinham para poder dar um fôlego para a própria agricultura. Isso foi em que ano, Maninho? Vai terminar, não terminou ainda. Não, sim, mas quando que o movimento foi iniciado? Fernando Henrique era... Presidente? Não era. Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Quem era o presidente era o Itamar Franco. Exatamente. Estamos falando de 1996, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Eu me lembro que nós fomos falar com o Fernando Henrique, e quem teve uma participação muito boa para nós foi o Chico Graziano. Você lembra dele? Né? Lembro. O Chico Graziano era assessor do Fernando Henrique. E aí nós conversamos com o Fernando Henrique, eu tenho até uma foto, e o Fernando Henrique falou, mas vocês tiveram um banco e vocês quebraram? Ou não? O banco nosso era 51% do governo e 49% das cooperativas. Quem quebrou foi o governo. Perfeito. Agora, esse movimento para quem talvez não acompanhe de perto, nós temos um sistema financeiro tradicional, Bradesco, Itaú, etc. e tal. E há um movimento muito forte dessas cooperativas que ingressaram nesse segmento financeiro, né? Que são as cooperativas de crédito, que são um verdadeiro sucesso. Analise, por exemplo, o caso de Orlândia. Veja os bancos que fecharam agência e veja os bancos que chegaram depois da saída, que são justamente esses que o Maninho está mencionando. Aqui em Orlândia tem 2 Sicoob. Exatamente. Então, e tem um Sicredi. O Sicredi. Então, vocês imaginem. E outra coisa, esse pessoal,
ao montar uma equipe de atendimento, são diferentes desses bancos de grande porte na área comercial. Eles têm funcionário para te atender. Você vai no Sicredi, por exemplo, você vê isso. Você vai no Bradesco, a máquina que te atende. Nada contra, mas é uma constatação que eu faço, porque eu conheço um pouco desse movimento. Nós temos hoje, de trabalhadores seletistas que prestam serviço nas cooperativas, cerca de 600 mil trabalhadores. Isso é algo impressionante. Tarcísio, o crescimento disso e a capilaridade. Enquanto esses bancos grandes comerciais fecham agência, esses do sistema Sicredi, Sicob e os outros estão abrindo agência para atender as pessoas. O sistema é o seguinte: o relacionamento que o sujeito tem, às vezes ele tem dificuldade no banco de usar a máquina. Perfeito. O sujeito mais de idade tem essa dificuldade, né? E eu me lembro da Copercitos, da Credicitos, tinha um japonês lá, o Matsushita, ele ficava sentado, ele era o gerente, ele ficava sentado lá embaixo. E tinha umas mocinhas que ficavam lá. Então chegava um sujeito mais de idade, a mocinha pegava, punha ele na mesa, sentado na frente do Matsushita. E o Matsushita, o que você veio fazer aqui? Eu vim tirar um dinheiro. Vai lá, tira o dinheiro para ele. Ele dava o cheque, a mocinha ia lá tirava. Eu vou vender um gado agora, o senhor não esquece de trazer o depósito aqui para mim. O senhor não esquece de trazer o depósito para mim. É um atendimento pessoal, né, Maninho? O relacionamento é uma coisa importante. O relacionamento. Eu me lembro uma ocasião lá nas reuniões que nós tínhamos lá em Brasília, mensalmente, e eu como presidente da Consecréria, eu representava São Paulo lá no banco. E eu falei, olha, o relacionamento é tudo. O relacionamento é a coisa mais importante que tem. O sujeito é bem tratado no comércio, ele volta. E eu citei um caso que eu fui em São Paulo jantar, eu, Geraldo e o doutor Atos. Fomos jantar e eu pedi um bacalhau no restaurante e o bacalhau estava extremamente salgado. Mas eu não reclamei, não. Comi. Aí eu voltei uma vez com a Cleide e a Cleide pediu um prato e eu falei, eu queria comer um bacalhau, mas o que eu comi aqui estava muito salgado. Não, o senhor pode pedir o bacalhau que não vai estar salgado. Aí eu comi o bacalhau, realmente estava muito bom. Quando eu fui pagar a conta, tinha só o prato da Cleide. Aí eu chamei o garçom e falei, o senhor errou aqui, ó. Tá faltando bacalhau. Não, o bacalhau é para compensar aquele que o senhor comeu salgado. que não foi do seu agrado. E eu acabei ficando freguês do restaurante, porque o chefe foi simpático comigo. E ele não perdeu nada, né? Porque o bacalhau era tão caro que... Uma coisa vai embolando. Agora, Maninho, é uma oportunidade, eu disse a você, para a gente tentar explicar, né, o que aconteceu com a Carol Cooperativa. É um momento único, né? Eu gostaria que você, com toda sinceridade, e é essa sua característica, e fizemos questão de destacar isso, o que aconteceu? A Carol chegou num momento mágico, né? Chegou. O que fez com que a Carol chegasse a uma situação? É uma oportunidade única, dentro daquela sinceridade que eu tenho contigo, de você explicar o que aconteceu. O que acontece é o seguinte, a Carol ampliou muito, até foi um pouco de falha nossa até. Sim. Da diretoria, e eu também faço parte da diretoria, foi uma falha nossa. Nós tivemos uma expansão muito grande para Goiás e tal, não sei o quê, e abrimos muitos créditos. Que isso significa o quê? Você abriu pontos, então mais agricultores vieram e, natural, a cooperativa tinha que dar dinheiro a esse agricultor. Tinha dinheiro. Então abrir crédito é isso. Abrir crédito para o jeito, para ele plantar e coisa e tal, fornecer fertilizante, comprar fertilizante, fornecia para ele tal. E o pessoal não pagou. E naquele tempo não, o cooperativismo não pode pedir recuperação de crédito. Perfeito. Não pode pedir concordata. É da lei, entendeu? Se pudesse pedir concordata, eu acho que nós teríamos saído bem até, entendeu? Então, essa capilarização, essa abertura de
de novas unidades, que era um orgulho para nós, na verdade, acabou fragilizando financeiramente tinha que ser a mais cooperativa. rígido. Tá. Tinha que ser mais rígido, entendeu? Deveria ser mais rígido, entendeu? E isso aí foi uma falha nossa também, entendeu? Foi um pecado que nós cometemos, quer dizer, eu também, como presidente da Carol, mas aí o jeito queria receber soja, então facilitava, não, o jeito é muito bom e tal, mas a gente não conhecia, e foi dando financiamento e o pessoal deu cano, né? Agora, é fato ou é mentira a situação? Existe uma cooperativa aqui na região que agiu com mais severidade nisso, inclusive acionando quem lhe devia e tomando até as propriedades. Isso aconteceu. Não precisa ir muito longe, aqui em Sertãozinho aconteceu isso. Aconteceu. Não, hoje, por exemplo, eu sou associado na fazenda lá de Goiás, nós somos associados da Comigo. A Comigo, por exemplo, o seu funcionário, ele só pode comprar se ele tiver uma procuração sua. Se você não der procuração para ele, ele não pode comprar. Entendeu? Perfeito. Então, tem gente, não, porque não fui eu que comprei, foi meu empregado, ele levou para lá, levou para cá, e coisa e tal, não sei o quê. Então, essas coisas todas foi uma falha nossa. Nós devíamos ter sido mais rigoroso. Mas como nós estávamos aqui em São Paulo e conhecia todo mundo, entendeu? Em Goiás você não conhecia todo mundo, né? Em Minas Gerais você não conhecia todo mundo. Então, foi realmente o gerente comercial queria receber soja. O gerente de fertilizante queria vender adubo. Então, vendia, chegava para nós, não, o jeito é bom e tal. Nós devíamos ter sido mais rigoroso. Não fomos mais rigorosos. Então, foi um pecado nosso também. Certeza. Eu me penitencio também. Eu também fui culpado. Então, naturalmente, você se arrepende de não ter sido rigoroso naquela área. Deveria ter sido. Perfeito. Deveria ter sido. Bom, agora, falando desse gancho de agricultura, que é algo que você conhece como ninguém, existem alguns amigos seus que eu sei da sua relação. Uma das pessoas com as quais você tem mais relação é o governador Ronaldo Caiado. Conte de que maneira que aconteceu essa proximidade com ele, e diga-se de passagem, ele é um forte candidato dentro desse contexto da direita, né? Enquanto o próprio presidente Bolsonaro não pode ser candidato, surgem os nomes de Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, o Zema, né? Como é que é essa sua relação pessoal com o governador Caiado? O Ronaldo era presidente da UDR. União Democrática Ruralista. Ruralista, UDR. Uhum. E eu conheci o Ronaldo em Ribeirão Preto, numa reunião do sindicato de Ribeirão Preto. Eu conheci o presidente do UDR é Roosevelt, da região de Prudente, presidente Prudente, é isso? Foi também. Foi também. Roosevelt. E aí o Ronaldo, eu conversando com o Ronaldo lá em Ribeirão Preto, eu queria comprar uma fazenda em Goiás, e ele me falou assim, vai conhecer Nova Crixá. Porque meus parentes tudo tem fazenda lá. O colégio, o reduto eleitoral, o local de votação dele, eu não sei se ainda... Ele vota lá. Ele vota em Nova Crixá, onde você tem a fazenda. Ele vota em Nova Crixá. Aí ele falou assim, vai conhecer Nova Crixá, porque os meus parentes estão todos lá, e eu tenho fazenda lá, ele tem fazenda lá. Ele, os irmãos, o cunhado, tem toda fazenda lá, vai conhecer lá. E eu fui, e acabei comprando lá. E aí, eu tive uma aproximação muito grande com a família dele, e com ele também, entendeu? Aí ele casou-se na Bahia, e falou, ó, eu faço questão que você vá no meu casamento. E eu peguei a Cleide e fui para a Bahia. Ele casou com a Gracinha lá. E continuamos com essa amizade grande e tal. Ele sempre procurou muito, vinha aqui em Orlândia, ficava aqui em casa, 4, 5 dias. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer até uma reportagem com ele quando esteve nesse evento e fui convidado pela Carol para apresentar um evento de aniversário, né, na condição de mestre de cerimônias. Em todos os eventos importantes eu vi o Ronaldo Caiado aqui em Orlândia. É meu amigo até hoje, entendeu? E eu gosto muito dele e espero estar vivo em 2026. Se ele for candidato, vou votar nele, entendeu? Se ele tiver um voto em Orlândia,
é meu, entendeu? E ele particularmente confidenciou a você que ele vai trabalhar. Aliás, aconteceu o episódio do Bolsonaro apoiar um candidato que ele apoiava na eleição de Goiânia e ele conseguiu vencer com o candidato dele. Ele apoiou o Sandro Mabel. Perfeito. O Sandro Mabel até... É de Ribeirão Preto, Sandro Mabel. O Sandro Mabel é de Ribeirão Preto. Depois eles dividiram aqui e ele foi lá para Goiás. Depois ele vendeu a empresa dele Sim. lá em Goiás, aí foi deputado, né? Ele era casado com a filha do Guti. Sim. Você lembra do Guti? Guti é o... Pimenta Marques. Pimenta Marques, exatamente, é isso mesmo. Pimenta Marques, morava aqui em São Joaquim. Perfeito. O Guti, ele era casado com a filha do Guti, depois separou e casou de novo e tal. Não sei se ele está casado até hoje. É um bom rapaz. E o Sandro Mabel acabou ganhando a eleição em Goiânia, né? Agora, natural que você defende, participante que é do agronegócio, uma posição mais de direita. Como é que você vê a situação em termos de candidatos a presidente da República, do centro e da direita para a próxima eleição presidencial? Eu acho que a situação do Ronaldo é meio difícil. Tá. Porque Goiás é pequeno, né? Ele está num reduto muito pequeno, né? O reduto é pequeno, né? Tá. Ele está fazendo um grande governo em Goiás. Eu acho que é o governador mais bem avaliado que tem no país hoje. Tanto é que foi reeleito tranquilo, né? Foi reeleito primeiro turno. Primeiro turno, já levou direto. Segurança em Goiás é impressionante. Bandido lá não tem vez não, viu? Ele falou para mim, ou muda de profissão ou muda de Goiás. Perfeito. Entendeu? Ele falou para mim, ou muda de profissão ou muda de Goiás. Invasão de terra não tem nada disso, entendeu? É uma segurança total em Goiás. E ele está fazendo um belo governo. Por exemplo, o Ronaldo é médico, né? Sim. E a saúde em Goiás é o seguinte, se você precisa ser operado, se não tem lugar no hospital em Goiânia, ele te manda para Anápolis, ele te manda para outra cidade, mas ele põe o cara, diz que o atendimento é 100%, entendeu? Então ele tem um governo muito bem avaliado, segurança, saúde, educação, entendeu? Hoje, Anápolis tem um colégio militar que é um sucesso. Tem fila para entrar na coisa. A disciplina que tem no colégio. Entendeu? Então, mas de qualquer maneira, você acha que ele tem viabilidade como imagem, mas a dificuldade é o reduto eleitoral dele. Eu acho que a dificuldade E nessa posição, na ausência dele, na impossibilidade de Bolsonaro ser candidato, qual seria um nome bom para a direita, na sua opinião, hoje? Eu acho que o Tarcísio. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu acho que o Tarcísio. Tá. E você particularmente acredita que ele tentará ser candidato nessa próxima? O Tarcísio? Eu acho que vai tentar. E o Ronaldo também vai tentar. E como é que você particularmente analisa esse perfil? Eu me considero de centro, mas reconheço que nós vivemos hoje um momento de centro direcionado para centro-direita, né? O extremismo sempre não é muito bem-vindo, nem aquele radical de esquerda, nem de direita, claro, né? Eu também acho. Então eu entendo que esse é um caminho. A gente pode dizer que o eleitorado brasileiro, através dos últimos resultados também nas eleições municipais, faz uma opção por esse caminho de centro e de direita, na sua opinião? Inegavelmente. Eu tenho uma relação de todos os estados. O PT teve uma participação mínima. Tem estado aí que ele não fez nenhum prefeito. Agora, Maninho, o Lula é maior que o PT como personagem? Eu acho que o Lula é. Eu acho que o Lula é. Então eu posso concluir pelo teu raciocínio que, caso ele não seja candidato, não existe tanta opção para o PT ter candidato. Eu acho que não. Eu acho que não existe. O Lula ainda pode ser um candidato razoavelmente forte. Se bem que o que a gente vê aí que parece que não está fazendo um bom governo, né? Mas ele tem carisma, né? Porque a gente tem aquela história de Lula, tem o Bolsonaro, né? Nessa situação, que são aqueles que a gente chama de carismáticos, né? Que nem sempre
agradam todo mundo, mas tem aquele 1/3 de um terço do outro. Claro. E acaba, na verdade, esse outro 1/3, que é de centro, decidindo um processo eleitoral, como a gente já viu na eleição tão disputada como tivemos há 2 anos atrás aqui para presidente. É verdade. Maninho, foi muito legal, legal demais da conta. Obrigado. Se a gente ficasse aqui, poderíamos falar quase 2 horas, mas não faltarão oportunidades. Gostaria que você também, né, se dirigisse a todos aqueles amigos que estão nos vendo nesse instante. E é um prazer muito grande em ter tido a oportunidade de você ter aceito o convite de estar aqui comigo no meu canal. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu. Eu acho que eu tentei esclarecer alguma coisa, né? Não sei se eu consegui, mas tentei. Entendeu? Então tá bom. Tá aí, pessoal. Mais um episódio do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida a participação do agropecuarista Maninho Junqueira. Aposentado.